Hoje iremos meditar nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 1, onde já acabamos de ler. Mantenham sua Bíblia aberta nesse texto, que nós iremos passar por uma exortação expositiva no capítulo 1 de Coríntios, a partir dos versos 10 até o verso 21, a temática de nosso irmão Paulo aqui foi exortar a igreja de Coríntio sobre a unidade da cruz e também sobre a sabedoria do homem em detrimento à sabedoria de Cristo e da cruz, que é da onde vem a nossa salvação e o nosso deleite hoje aqui na igreja do Senhor. Amém? Não irei fazer a leitura de novo, nós já lemos, mas iremos passar verso por verso para entendermos o que Paulo queria ensinar nesse texto e qual era o propósito dele ao mandar esta carta para o povo de Corinto. Amém? Eu vou fazer uma breve oração e logo em seguida iremos continuar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez entramos em oração para te pedir, Deus, para que o Senhor nos guie durante esta noite, que tudo aquilo que venhamos a ouvir, que seja a Tua palavra falar conosco, a Tua palavra a quebrantar os nossos corações, que seja a Tua palavra a nos instruir no caminho correto, no caminho digno e no caminho que o cristão deve seguir, Senhor. Que o Senhor possa nos corrigir, nos redarguir naquilo que precisamos ouvir e que o Senhor possa, Senhor, quebrantar os nossos corações para que assim o Senhor faça grandes coisas através de nossas vidas. Assim te oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Irmãos, para introduzirmos a esse texto, eu queria falar aos irmãos que Corinto foi uma igreja que deu muito trabalho, né? Basicamente, Corinto foi uma igreja em que Paulo exortou em mais de duas oportunidades. Existem estudiosos que vão dizer que Corinto poderia ter recebido pelo menos 4 cartas, além dessas. Então, além não, junto com essas. Então, seriam essas 2 e mais 2 cartas que Corinto recebeu para que Paulo pudesse ensinar aquele povo algumas pontuações em que eles estavam falhando. A igreja de Corinto, por mais que podemos até, quando continuarmos o texto, iremos entender que a igreja de Corinto era rica em dons, rica em sabedoria, rica em vários aspectos, mas ela falhava em muitos outros, inclusive problemas que hoje, até hoje, assola a igreja do Senhor, né? Por isso, Paulo escreve essas cartas. Então, vamos nos ater ao texto. Introdutoriamente, Paulo, ele fala aqui no verso 4, se vocês voltarem um pouco, no capítulo 1 de Corinto, no verso 4 até o verso 7, ele fala assim: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e todo o conhecimento, como testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo ele já começa elogiando o povo de Corinto, né? Isso é até, vamos ver mais à frente, um estilo literário do nosso apóstolo Paulo, que era primeiro elogiar, depois vir com a cinta santa, né? Ele primeiro amasseia e depois bate. Esse é o estilo do nosso apóstolo Paulo ao exortar o povo de Deus. Então esse é o primeiro ponto que podemos ver nesse texto de 1 Coríntios, que Corinto realmente era uma igreja que em tudo tinha em abundância, né? O segundo ponto é que Paulo escreve para corrigir algumas tendências, né, que estavam surgindo na igreja de Coríntios, que eram tendências pecaminosas, tendências problemáticas para o povo de Deus no meio cristão. Ele exortava líderes humanos, eles exaltavam, né, líderes humanos, e esqueciam um verdadeiro fundamento da fé cristã, que esse é um dos grandes problemas da igreja de Corinto. O povo
ele exaltava homens, eles exaltavam líderes, eles exaltavam outros que, porventura, fizeram grandes coisas por Deus, mas que não passavam de homens, né? Não deixavam de ser apenas homens usados por Deus. E muitos irmãos da igreja de Corinto se viam nessa situação de idolatria a homens, idolatria a grupos, idolatria a si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades e entendimentos, e por aí vai. E a terceira coisa que podemos ter como introdutório é que o texto nos chama a unidade. E esse é um ponto onde posso dizer que é o ponto crucial que iremos aprender essa noite, sobre a unidade da Igreja de Cristo. Mostra também o perigo da sabedoria humana, lá a partir dos versos 17 até o verso 21, Paulo ele vai debruçar-se no que ele chama de sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. Ele faz esse contraste, deixando bem claro o quão pequena é a sabedoria do homem, se comparada com a de Deus e com a mensagem da cruz. Então, essa é a introdução que nós temos desse texto, desse livro, do começo do livro da carta de Paulo aos Coríntios. Então, iniciando, vamos lendo dos versos 10 ao 13, que eu quero passar versículo por versículo, nessa que é uma pregação expositiva. Diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todas uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissersões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Então aqui, irmãos, podemos ver com clareza um pedido de Paulo à igreja de Corinto. E aqui ele faz como um clamor. Ele pede como um irmão. Ele não pede como alguém que lidera, como alguém que digamos, poderoso na palavra de Deus, em sabedoria, em entendimento, como um apóstolo. Ele fala como um irmão em Cristo. E ele pede aos irmãos para que eles sejam unidos. É um pedido que ele faz aos irmãos de Corinto. Irmãos, quando o pastor me convidou para trazer esse estudo, eu já estava meditando nesse texto. Inclusive, domingo passado, eu trouxe essa leitura para que nós pudéssemos ler na Escola Bíblica Dominical, e me veio no coração a necessidade de falar sobre ela em algum momento. E aí eu pensei, eu vou escrever um esboço para pregar sobre isso, para que em algum momento eu possa falar sobre a necessidade da igreja unida. E ao decorrer da semana, eu percebi que realmente esse texto precisava ser exposto. E aí, aprovei a Deus que o pastor pudesse me convidar para falar sobre esse assunto. E Deus, ele é tão grandioso nas coisas em que ele faz, ele é tão sábio, ele é rico em sabedoria, e ele demonstra, através dos dias, a importância de falar o que ele quer que nós venhamos a falar. Inclusive hoje, no estudo da Escola Bíblica Dominical de manhã, que foi um estudo bastante proveitoso, o pregador trouxe um estudo sobre unidade na diversidade. Isso abriu uma fagulha em meu coração e me disse, realmente o que eu tenho que trazer é esse estudo. Porque o Espírito Santo conduz a igreja àquele caminho em que ele deve seguir, né? A igreja ela precisa entender isso, que é o Espírito Santo que age, e não as nossas próprias vontades. Então, por conta disso, meu coração se encheu de alegria em saber que era isso mesmo que a igreja precisava ouvir. Então, continuando, irmãos, Paulo aqui, ele clama para que a igreja se una. E esse era um dos principais problemas que podemos ver dos versos 10 ao 13, no tocante à igreja de Corinto. Nos versos 11 ele vai dizer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé ou de Chloe, que há contendas entre vós. E aqui, irmãos, eu já quero iniciar falando que o apóstolo Paulo, ele foi notificado por uma irmã
Cloé, ou Chloe, era uma irmã da igreja de Corinto, sobre casos que estavam acontecendo na igreja de Corinto, problemas, né? Divergências, partidarismo e muitas outras coisas que poderiam escandalizar o nome de Jesus, o nome de Deus. E Cloé, vendo isso, a necessidade, ela manda esta carta para Paulo, para que assim ele pudesse exortar a igreja. E como eu falei mais cedo, o apóstolo Paulo ele tem esse estilo. Ele amasseia, ele fala como irmãozinho, né? Preocupado com os irmãos, ele fala de forma amorosa, para depois ele tacar a chinelada, né? Aqui no verso 12, ele recebe, né, essa carta, no verso 11, e no verso 12 ele continua: quero dizer com isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. E aqui ele vem com o seu estilo irônico e sarcástico de responder os detratores da fé, né? Ele diz assim: por acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Paulo já vem com essa: eu não salvei a vida de vocês, quem salvou foi Cristo. Então não use o meu nome para se dividirem uns entre os outros. Eu fui usado por Deus, então vocês são servos de Deus, não servos meus. Então, ele entra com essa problemática, né? Ele vem com essa problemática para que, mais tarde, ele venha trazer a solução. Ele vem de forma sucinta e depois ele vem com a crítica severa. Então, ele vem com esse primeiro problema, a raiz da divisão, o partidarismo. Irmãos, a divisão e o partidarismo não é algo que é de hoje. Podemos ver aqui que já em Corinto já existia as panelinhas, né? Já em Corinto já existia um problema grave, que era a separação entre os próprios irmãos, por motivos muitas vezes banais. E aí Paulo cita essa questão da divisão por nomes de homens, né? Paulo, e aqui eu quero irmãos, trazer um panorama da época, que é quem foi esses irmãos, né? Paulo, nós sabemos que foi o apóstolo de Deus, escolhido após uma grande busca em matar os servos de Deus. Paulo foi um grande perseguidor, e Deus mostrou a ele a necessidade dele se arrepender de todos os seus maus, e ele se arrependeu e se tornou um dos maiores apóstolos, aquele que escreveu para várias igrejas, e hoje nós podemos estar lendo uma das suas cartas. Mas ele cita Apolo. Apolo também foi um personagem muito importante na palavra de Deus. Ele foi um grande servo do Senhor, um pregador eloquente, e podemos ver sobre ele em Atos, capítulo 18. Abram aí suas escrituras. Atos 18, dos versos 24 ao 28, ele vai narrar a aparição do Apolo. Apolo, que foi discípulo de Áquila e sua esposa Priscila. Então podemos ler a partir dos versos 24, dizendo assim: e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia,
o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, sendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era Cristo. Então Apolo, no caso, ele foi um personagem extremamente importante. Realmente, através de sua pregação, muitos foram convertidos, muitos foram convencidos, através da palavra, a seguir o caminho de Cristo. E Apolo, assim como Paulo, ele deve ter atraído rebanhos para a igreja do Senhor. Então, é de se entender o porquê que muitas pessoas o abraçaram tanto, né? Os considerava tanto como um homem sábio. Mas o que estava acontecendo em Corinto era o que Paulo se preocupava, que era com a mudança do foco, né? A troca de direção. Os irmãos que eram convencidos por Apolo a seguir a palavra de Deus acabavam o idolatrando como alguém muito influente. Mas no fim, essas pessoas estavam apenas recorrendo a um pecado. E outra pessoa que Paulo cita é Cefas. E Cefas, para quem não sabe, é uma palavra, uma transliteração para a pedra, a rocha. E esse Cefas nada mais era do que, como Paulo chamava, Simão Pedro. Então, aqui se tratava de Pedro, também um apóstolo extremamente importante. E ele também, através de sua palavra, através de sua veemência, através da sua sabedoria, atraiu muitos para dentro da igreja do Senhor. E por conta disso, ele também foi ovacionado, né? Infelizmente, não por culpa dele, mas porque alguns estavam encaminhando a um pecado. Através disso, irmãos, estava acontecendo o que Paulo se preocupava com a fragmentação da igreja. A igreja estava se separando entre facções que levavam o nome de homens e não o nome de Cristo. Irmãos, trazendo para os nossos dias, o problema da divisão é que, irmãos, a igreja ela é um corpo. A igreja ela é um organismo vivo em que ela precisa ser unida. Muitas vezes nós usamos a terminologia do membro fora do corpo para criticar os desigrejados, né? Quando vamos falar sobre aqueles que não gostam de estar em alguma denominação, em alguma igreja institucional, eles acabam vivendo por conta própria o que eles chamam de evangelho. O que não estaria errado. Mas dentro da própria igreja pode haver corpos decepados. Dentro da própria igreja pode haver divisões. Dentro da própria igreja pode haver detratores. Sabemos que a igreja do Senhor, ela é a ligação entre a terra e o céu. Mas sabemos que dentro da igreja também existem os falsos cristãos. Sabemos que dentro da igreja existem também os que ainda não se arrependeram verdadeiramente. Sabemos que na igreja existem problemas. E esses problemas, Paulo, ele tratava através das suas cartas. Ele via o problema, analisava, e aí ele mandava sua carta para ou exortar ou louvar aquela igreja que estava indo pelo caminho correto. Irmãos, isso para nós, como igreja, é algo muito sério. É algo que precisamos sempre estar observando. Onde o nosso coração realmente está, nós como igreja. A igreja fragmentada, ela não é uma igreja bíblica.
precisamos sempre estarmos atentos a isso. Nós estamos aqui para seguir a nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. No momento em que a igreja não segue este caminho verdadeiro, é porque essa igreja pode não ser a verdadeira igreja do Senhor. E a resposta de Paulo a isso, a essa divisão, é muito contundente, né? Está Cristo dividido? Essa é a pergunta que ele faz, uma pergunta retórica, né? Uma pergunta irônica, que ele pergunta para que ninguém possa responder, porque isso é uma pergunta já de uma resposta óbvia. Jesus Cristo, ele não está dividido. E quando nos dividimos, não estamos aonde o cabeça da igreja deve estar, que é o corpo de Cristo. A verdadeira igreja não pode estar centrada em homens, mas somente em Cristo. Hoje, se falarmos de forma abrangente, muitas vezes os crentes, eles debatem por causa de nomes de homens importantes. Debates esses que muitas vezes nem citam o nome de Cristo, porque eles querem ganhar um ponto, eles querem ganhar o debate. E nesse debate, muitas vezes, Deus não está lá. Muitas vezes Deus, ele não habita onde há disserções. E logo, logo iremos entender isso. Abram, irmãos, em Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 23. Vai dizer assim a palavra de Deus: e tudo o quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que receberás do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Aqui é importante que nós venhamos a ficar atentos com o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Receio, irmãos, que muitas vezes o crente ele serve de forma mecânica. Receio muitas vezes que o coração do crente ele não está no foco real. E essa crítica não é para o incrédulo. O incrédulo, o foco dele é qualquer coisa que ele quer. A crítica é o crente. É uma autocrítica a nós mesmos. Nós muitas vezes nos apegamos a forma como se faz, muitas vezes nos apegamos ao sistema, à sistemática, muitas vezes nos apegamos a culturas e não nos apegamos ao que Deus tem para nos dizer. Colossenses 3:23, ele deixa muito claro que tudo que fizermos temos que fazer com alegria e não para homens, mas para Deus, que este é o que precisa da verdadeira honra e glória. Quando trocamos esse foco, quando pensamos em fazer alguma coisa para que o homem possa ver, perdeu-se todo o sentido. O homem, irmãos, ele é criatura. Deus é o Criador. Que para nós venhamos a refletir entre nós mesmos, muitas vezes acontecem essas situações, onde há disserções por motivos fúteis e banais, onde entramos em contendas com aqueles que dissemos ser nossos irmãos, por algo que no fim são só palavras,
São só sistemas sendo levados ao pé da letra. São só rodízios. São só meramente coisas que nós escolhemos para nós e que Deus nunca pediu. Deus, em momento algum, nos pediu para brigarmos por isso. Em momento algum. Deus nunca nos chamou para que possamos estar acima de outros. Pelo contrário, Deus nos chama para servirmos uns aos outros. Uma vez eu preguei sobre isso. No momento em que pararmos de querer que sirvamos, que sejamos servidos, no momento em que pararmos de pedir por isso, para que alguém nos sirva, nós passamos a servir. E quando todos se servem uns aos outros, a obra de Deus é feita. Porque não há disseção, não há contendas aonde os irmãos se amam. Claro, irmãos, existem verdades e coisas justas que devem ser faladas. Mas o amor deve estar sempre na verdade. A gente pode ter a razão, mas quando falamos de forma odiosa, perdemos essa razão. O coração do crente ele precisa ter esse foco. Servir a Deus em todas as coisas. Voltando ao texto, verso 17. E aqui, a segunda parte de nossa exposição, Paulo ele vai centrar em outro assunto, que é a centralidade da cruz, não do pregador. Do verso 14 em diante. Dos versos 17 vai dizer assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vão. E aqui, irmãos, eu quero deixar bem claro que a partir do verso 13, Paulo ele vai falar que ele não batiza, que ele não foi chamado para batizar. E aqui, para que alguém possa ter tido essa dúvida, Paulo não está menosprezando o ato de batizar. Ele não está diminuindo a importância disso. Mas ele está citando a questão do seu chamado. A importância do evangelho sobre os rituais. Paulo não despreza o batismo, mas ressalta que o essencial é a pregação do evangelho. Ele só quer, irmãos, demonstrar para a igreja de Corinto a importância de focar no que precisa ser focado. Ele até cita, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome, e batizei também famílias de Éfas, e cita algumas pessoas, de Estéfanas, além destes, não sei se batizei algum outro, ele só cita para que fique bem claro, ele chegou a batizar algumas famílias, mas não era o propósito maior dele. O propósito maior dele era fazer com que o evangelho cruzasse os quatro cantos dessa terra. Ele era um evangelista. Esse era o chamado dele. E ele entendeu isso porque muitos dos irmãos estavam se dividindo por conta disso. Porque alguns foram batizados por Apolo, alguns foram batizados por ele, alguns poucos, como ele cita, alguns foram batizados por Cefas, o nosso amado Pedro. Então, irmãos, ele deixa essa questão bem clara. Eu batizei, mas eu não batizei em meu nome, eu batizei no nome de Cristo. Tudo aquilo que eu faço em minha vida não é em meu nome. Todos os afazeres que eu tenho feito em nome de Cristo, não em meu nome. Não para que eu seja exaltado, mas que Cristo que vive em mim seja exaltado. Então ele vem com essa exortação para a igreja de Corinto. Então, Paulo ele quer que Corinto se questione sobre a essência da missão apostólica. E para nós, essa essência ainda perdura. Não somos batistas porque seguimos um homem chamado Batista. Somos batistas porque batizamos aqueles em que aceitaram a Cristo. Mas todos aqueles que elevam o nome de um homem muito importante, eles recorrem a um pequeno erro, que muitos de nós aqui
acabamos cometendo em algum momento. Quando escolhemos um lado teológico para defendermos, para crermos, acabamos recorrendo também, muitas vezes, em algum erro, que é esse, o erro do partidarismo. O erro de levar nomes de homens acima de Cristo. E esse problema existe na igreja moderna e ela tem sido muito gritante através das redes sociais. Acabamos percebendo isso, que muitos irmãos, aqueles que a gente chama de crentes de jaula, né, que são os crentes que entenderam um ponto específico do Evangelho e acabam defendendo de forma incoerente, de forma errada, e que esses irmãos ainda necessitam de arrependimento, porque para eles lhes sobrou sabedoria de homens, mas faltou a sabedoria da cruz, que é este ponto onde Paulo começa a exortar, a partir do verso 17. A cruz perde seu efeito quando tentamos enfeitá-la com sabedoria meramente humana. Nós nos preocupamos muito com enfeitar a forma como o Evangelho pode ser apresentado ao mundo, né? E, na maioria das vezes, nos preocupamos mais com isso, em como o mundo vai ver o Evangelho sendo pregado por nós. Mas, no fim, irmãos, o que importa é a mensagem da cruz. E aí passamos para a nossa terceira parte, que é o poder da mensagem da cruz. A partir do verso 18 ao 21. Porque a palavra da cruz é loucura para os que parecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz, irmãos, ela confronta a lógica do homem, ela confronta a lógica do mundo. Ela realmente é uma mensagem extremamente difícil para o mundo compreender. A cruz é onde Deus entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas venha ter a vida eterna. E isso, irmãos, é uma mensagem muito difícil de compreender para o mundo. O mundo, ele vai entender isso como uma loucura. Os perdidos, eles vão olhar para isso e ver. Claro que eu nunca daria meu filho para um mero miserável como eu sou. Claro que eu nunca sacrificaria o meu filho para que pessoas desconhecidas possam ter salvação. Pessoas essas, muitas vezes, inimigas da fé, muitas delas entregues a carnalidades, a momentos terríveis e vãs, muitas delas assassinas, hipócritas, beberronas, glutonas e tudo que de mais ruim a humanidade possa conceber. Então, irmãos, para o mundo é loucura alguém sacrificar um filho para que eu possa ser salvo. Eu, um miserável pecador que sou. Mas para os salvos, irmãos, para aqueles que já entenderam a mensagem da fé, é poder de Deus sendo derramado na terra. É poder de Deus para a salvação de muitos. Então, irmãos, Deus, Ele nos salva de uma forma inexplicável. E Paulo, ele tenta nos dizer isso através de seu texto. Verso 18 vai dizer assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aqui Paulo, ele diminui a sabedoria do homem e exalta extremamente a sabedoria de Deus. Ele diz que Deus, ele tem uma sabedoria tão infinita que não existe um sábio nessa terra que consiga se comparar ou se equivaler. Ele vai dizer que ele destruirá todos aqueles que se acham mais sábios do que Deus. E aqui, irmãos, nós podemos trazer para a nossa realidade quando muitas vezes queremos ser muito sábios. Quando muitas vezes queremos ter sempre a razão. Somos donos da razão. E numa discussão, eu nunca
vou baixar minha crista, porque eu sou sábio. Eu sei a verdade, eu sei que eu estou certo. Então eu jamais vou baixar minha cabeça. Eu sei que nesse ponto aqui, tenho clara certeza que eu sou especialista. Então quem disser o contrário, vai ver a fúria do crente incrédulo, né? Porque, irmãos, se tem uma coisa que a igreja precisa se atentar, é com a sua autopromoção individual de cada um de nós. Nós não somos indivíduos quando estamos aqui na igreja, nós somos um corpo. E cada um de nós precisamos ter um só pensamento, que é o pensamento da cruz, que é a sabedoria do alto, que é a palavra de Deus fluindo em nossos corações. Voltando aqui para o verso 10, a gente pode ver isso de novo. Quando Paulo diz assim: que haja que sigais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Dissensões nada mais é do que intrigas, divergências. Muitas vezes divergências inúteis, que no todo acaba ultrapassando aquilo que é o momento de pregar o Evangelho, é o momento de demonstrar a salvação de Deus em nossas vidas. E este momento, irmãos, é o momento onde Paulo se entristeceu com o povo de Corinto, que era um povo brigão, brigavam por nomes, brigavam por grupos, brigavam pelas suas panelinhas. Então, irmãos, tomem cuidado com o coração de vocês. Tomem cuidado com o que tem preenchido as vossas almas. Preencha o seu coração com tudo que há de bom. E o que há de bom está na palavra. E a palavra de Deus, ela vai nos ensinar o contrário do que muito tem acontecido. Continuando, Paulo também vai bater, na inutilidade da sabedoria humana para alcançar Deus. Destruirei a sabedoria dos sábios. O propósito de Deus encontraria as expectativas. Paulo vai dizer: Deus se agradou em salvar pela loucura da pregação, não pela lógica, mas pela fé. E é o que muito acontece. O crente ser mais pela lógica do que pela sabedoria de Deus. Aqui, irmãos, é um crente falando com outros crentes, creio eu. Então, cada um de nós possamos refletir em nosso coração. A nossa sabedoria, irmãos, ela é ínfima comparada a de Deus. Então, Deus, Ele vai trabalhar em cada um de nós para que venhamos a nos baixar a guarda. Porque muitas vezes nós vivemos armados 24 horas por dia. Armados a ponto de que se alguém falar alguma coisa, eu vou entender 1/3 do que o cara falou. E vou levar às últimas consequências aquela pequena coisinha que me inflamou no coração. E este é o momento, irmãos, em que o diabo age em nosso coração. É esses momentos, essas brechas, é que o inimigo se aproveita para atingir os nossos corações com suas flechas envenenadas. Para que o que seja pequenininho se torne algo extremamente grandioso e destrua e mate outros irmãos. Porque a palavra de Deus diz que quando nós sequer pensamos contra o nosso irmão, nós o matamos em nosso coração. Então, que nosso coração não seja um túmulo, uma arma preparada para atirar. Mas vamos para algumas aplicações que podemos colocar em nossas vidas. Algumas aplicações práticas para que venhamos a refletir. Busquemos, irmãos, a unidade com base em Cristo e não em preferências pessoais. Muitas vezes nós nos isolamos
com viés pessoal. Muitas vezes nos distinguimos através daquela palavra que muitos gostam de usar muito, que é afinidade. Né? Eu tenho afinidade, então eu vou ficar só com o pessoal da afinidade. Aquele outro lado ali, eu não tenho afinidade não, mas esse lado eu tenho, então eu vou ficar só com esse povo aqui. Irmãos, eu não tenho nada contra a palavra afinidade. Inclusive, eu tenho afinidades com alguns. Mas o problema que eu vejo é quando nós esquecemos os outros e focamos apenas naqueles que temos afinidade. Todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Todos nós devemos amarmos uns aos outros igualmente. Certo que em alguns assuntos eu entendo que vou conversar melhor com alguém que entende desses mesmos assuntos. Isso é algo comum, é algo normal, natural. Mas ao buscarmos conversa, interações com outros irmãos, fazemos o que Cristo nos manda. Comunhão. A comunhão é isso. É nos unirmos com pessoas que outrora seriam nossos inimigos. Essa é a diferença do crente para o ímpio. Nós amamos uns aos outros, irmãos. Faça isso acontecer. Faça que o seu amor pelo outro seja demonstrado através de ações. E que nós venhamos a sempre ter essa noção em nossa vida. Existe sim afinidades, mas existe o compromisso do Evangelho, que tem que ser maior do que qualquer afinidade. Evitemos o orgulho espiritual e a idolatria de líderes religiosos. E aqui, irmãos, eu quero que os irmãos abram em 1 Coríntios 14. Primeira Coríntios 14, verso 33. Que é um texto que nós, como, vamos dizer, Igreja Batista, como um todo, nos orgulhamos em dizer que não há confusão em nossos cultos, né? Não há loucura. Mas uma coisa que esquecemos, irmãos, é que isso aqui é muito mais abrangente do que só um culto público. Isso aqui se trata de vida pública e cristã. O verso 33 vai dizer assim, do capítulo 14 de 1 Coríntios. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Por que esse texto é bastante confrontador para nós? Porque Deus, ele é um Deus de paz. E aí alguns vão focar só na parte da confusão. Mas, irmãos, aqui Paulo é bem claro. Ele quer que a igreja esteja sempre em paz, uns com os outros, sem detrações, sem disserções, sem inimizades, sem contendas fúteis e inúteis, que não levam ninguém a nada, sem distrações inúteis, sem probleminhas bestas que muitas vezes surgem. É disso que Paulo quer nos abrir os olhos. Não é porque numa igreja tem alguém que sai rodando e dando piruetas no culto. Não é sobre isso. Podemos aplicar isso também. Mas ele é muito mais abrangente. O texto não é tão simplista assim. Ele não vai focar apenas em loucuras vãs. Ele vai focar em todas as questões que envolvem a paz na igreja de Cristo. Que envolve o amor. Então, irmãos, a igreja de Deus não deve haver confusões. Porque onde há confusão, onde há falta de paz, Deus não habita. Simples assim, irmãos. O Espírito Santo de Deus não habita onde há confusão. Ele habita onde há paz.
o texto é claro. Não é Deus de confusão, como em todas as igrejas dos santos. E aqui é para todas as igrejas, para nós também. Então, irmãos, quem tem ouvidos, ouça o que Deus tem para dizer. Centralizemos nossa fé na cruz, não em métodos, filosofias ou carismas humanos. Nosso foco não é isso. O nosso foco é Cristo. Irmãos, o que significa errar o alvo? Pecado, não é? Pecar significa errar o alvo. Essa é a frase. Então, quando não estamos tentando acertar o alvo, que é Cristo, mas outros alvos paralelos que não importam a nada, o que é que a gente está fazendo? Na teoria, pecando. Que a igreja de Cristo não venha pecar mais. Que nós venhamos ter o nosso único e suficiente foco em Cristo. E as demais coisas secundárias, que não nos levam a nada, que seja deixado de lado. Porque são o que a palavra mesmo diz. São coisas superficiais. São coisas que se resolvem sem precisar falar mais alto do que o outro. São questões que se resolvem sem precisar contenda nenhuma. Não nos envergonhemos do Evangelho, mesmo que pareça loucura aos olhos do mundo. O Evangelho precisa ser pregado, irmãos. E é através da nossa vida que esse Evangelho é espalhado nos 4 cantos dessa terra. O nosso chamado é sermos santos e irrepreensíveis, seja lá onde nós estivermos. Seja aqui, seja no nosso trabalho, na nossa faculdade, escola, etc. Mas onde quer que os nossos pés estejam, que a palavra de Deus seja pregada. Esse é o chamado de Deus para nós. Isso faz parte da grande comissão. A nossa vida como servo de Deus. Isso faz parte da nossa missão. E acertar o alvo sempre está nesse meio. Acertar o alvo sempre está no que Deus nos pede. E para concluirmos, irmãos, creio que não estiquei o tempo, eu quero que os irmãos reflitam. A divisão é um sintoma de uma fé desviada do centro. Então, quando nos dividimos, recorremos a um desvio da verdadeira palavra de Deus. E a cura está em voltarmos à cruz, em voltarmos para o foco. É uma cura que aparentemente é simples, mas que muitas vezes não queremos a simplicidade da palavra, né? Porque o Evangelho é simples, basta seguir. Muitas vezes a gente só complica o que não precisa ser tão complexo. E a simplicidade do Evangelho nos pede, siga em frente, sem olhar para trás, sem olhar para os devaneios da vida, mas com Cristo no nosso coração, todos os dias. Porque a cruz ela é poderosa e suficiente para tudo o que viemos a fazer. Olhemos para nós mesmos e nossas atitudes. E aí eu peço para que a igreja possa abrir Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Esse texto para mim é fulminante, por isso que eu coloquei no final. Irmãos, quando o nosso apóstolo, nosso irmão Tiago, ele fala
sobre ser tardios a irar-se, não é que ele esteja dizendo assim, nunca se ire. Não. Ele está falando assim, só se ire se for realmente a última opção da tua vida. Tipo, falaram mal de Cristo Jesus, e aí você, pela justiça de Deus, você vai e entra em defesa da fé. Mas, irmãos, entre nós não deveria haver iras tão banais. Entre nós, irmãos, que já somos eleitos, salvos por Cristo, escolhidos para estarmos aqui e congregar e falar da palavra de Deus e ouvir o Evangelho, não deveríamos ter esse tipo de situações. Porque nós já somos salvos por Cristo. E nós, como servos do Senhor, que em teoria amamos uns aos outros, deveríamos nunca nos irar entre nós mesmos. Porque, se você parar para pensar, você que em algum momento se irou por algum motivo, você poderia não ter se irado, não é não? Pense entre você, só você e seu coração. Se naquele momento que você irou-se, por algum motivo qualquer que seja, você poderia não ter se irado, né? Então, o seu coração, o Espírito Santo é que vai lhe dizer do seu coração. E vai denunciar se aquele momento em que você poderia ter ficado calado, ter o ouvido mais aberto a ouvir, assim como Tiago aqui fala, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Então Tiago, ele está dizendo para nós aqui que é mais importante ouvir, irmãos. Ouvir. E quando tiver a oportunidade de falar, você fala, mas você fala com o coração amoroso de quem foi salvo por Cristo. Essa é a mensagem que Deus tem para nós, irmãos. Que a igreja de hoje, como a de Corinto, ouça esse chamado de Paulo. Unam-se em torno de Cristo crucificado. Então, irmãos, que o nosso coração venha a ser transformado nesse sentido. Assim como o Tiago aqui nos diz, né? Sejamos respeitosos uns com os outros. Que não sejamos tão divisivos. E que o amor de Cristo impere entre nós. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Espero que Deus possa nos moldar dia e noite e dia. Vamos orar.